Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A tia Aline novamente aqui, professora do 2º ano do Instituto Educacional São José. Vamos para mais uma videoaula, nossa segunda videoaula de ciências. Então, antes que a gente comece o novo assunto, vamos fazer a correção da nossa atividade que foi passada para cá, certo? Vocês vão pegar o livro de vocês, abrir na página 226, nosso livrozinho do Farias Brito. Ah, tia, mas a 226 você não passou na aula passada, mas a tia passou, assim que nós começamos a ficar em casa, a tia mandou essa atividade para vocês fazerem em casa. Então, nós vamos começar a correção a partir dessa página, a 226. Retomando ainda, falando sobre a questão das fases, que é isso que nós vamos ver durante todo o capítulo da nossa disciplina de ciências. Tem na primeira questão, ele mandou vocês observar Adriano em diferentes momentos da vida dele. Nós falamos das fases, né, na aula passada. E aí tá aí as letrinhas A, B, C, D, E, F. E ele lhe dá uma legenda, onde cada cozinha, ela corresponde a uma fase da vida. Você iria pintar de vermelho, onde fosse mostrado aí o Adriano na infância, amarelo, onde ele estivesse na adolescência, verde na idade adulta e azul na velhice. Na letra A, gente, qual fase da vida está correspondendo aí o Adriano? E aí, o que é que vocês pintaram? De que cor? Aí ele está na infância, não é isso? Então, pintamos esse quadrinho aí de vermelho. E na letra B, gente? Ah, tia, mas aí é um bebê, não tem nem dizendo aí bebê. Lembre-se das fases que nós falamos, que a infância ela vai desde o nascimento até os 12 anos. Então, como aí é um bebê, então ele ainda está na infância. Então, pinte também de vermelho. Na letra C, ele já está no trabalho, né? Então, é que fase? Será que ele está na adolescência? Ainda é na infância? É na infância que a gente trabalha? É na adolescência? Ou é na fase adulta? No caso aí, ele está na fase adulta, não é isso? Então, você vai pintar, já é para ter pintado, né? Da corzinha verde. E na letra D, que ele já está mais senhorzinho, né? A gente vê pelas características aí do cabelinho branco. Aí, no caso, já é a velhice, pintar de azul. E aí, ele com a mochilazinha aí nas costas, na letra E. No mínimo, ele está indo para a escola. E aí, que fase da vida ele está? A gente vai para a escola. Apesar de a gente também na infância ir para a escola, gente, a gente vai observar o tamanho aí dele, tá bom? Então, ele está na adolescência. Então, você ia pintar da corzinha amarela. E por último, na letra F, já está levantando aí o diploma, né? Então, já não está mais na adolescência. Está em que fase? Que provavelmente é quando a gente se forma numa faculdade ou numa universidade. Nós já estamos em que fase? Fase adulta. Então, você iria pintar da corzinha verde. Na letra B, ele pergunta em qual imagem o Adriano está mais novo. E aí, gente? Apesar de ter duas infâncias aí, e a gente sabe que vai do nascimento até os 12 anos, mas a gente observa em duas imagens que são infância, mas a gente dá para perceber qual das duas ele é mais novo. No caso, aí seria a letra B, onde ele ainda é um bebezinho. E na letra C, ele pergunta qual é a imagem mais recente, né? E pergunta como é que você chegou a essa conclusão. Quando ele fala de imagem mais recente, é a fase atual que talvez ele esteja, quando ele passa por todas essas. Sabemos que a última fase da nossa vida é a velhice. Então, no caso aí, a imagem que é mais recente é a letra D, porque mostra que esse Adriano aí, ele está com mais idade, no caso, a velhice. Na segunda questão, ele pergunta se você sabe o que significa essa placa aí que está sendo representada, onde ele diz assim, ó, dê a preferência. E ele quer saber se é importante respeitar a indicação dessa placa. Seria uma resposta pessoal, gente, é uma resposta sua, porque talvez você nunca tenha visto, ou talvez você viu. Mas uma possibilidade de você ter visto, essa placa aí significa preferências, há pessoas que têm essas preferências. Por exemplo, esse primeiro bonequinho aí que está com a bengala, ele remete ao idoso, né? Esse outro aí que a mulher está de barriga, no caso seria as gestantes. Essa outra aí é uma criança, é uma mulher com a criança de colo. E o outro na cadeira de roda seria alguém que tem alguma deficiência, né? E aí, mas aí cabe a você dizer se conhece
E pergunta também se é importante. E sim, gente, é muito importante respeitar essa indicação na placa. Geralmente a gente vê isso mais em transportes públicos, nós vemos isso aí também em filas de banco, né, em lotéricas, enfim. Na página 227, que também foi para casa, a gente falou dessa questão de cada parte do nosso corpo ela ter sua funcionalidade e finalidade. E aí ele mostra 3 partes do corpo, as mãos, o braço e as pernas. E pergunta qual a função de cada uma dessas partes. Gente, no caso aqui, vocês iriam botar o que vocês acham, mas, no entanto, há um direcionamento verdadeiro. A gente sabe que as mãos servem para quê? Para a gente tocar objetos, cumprimentar pegando nas mãos, outras usam para ler, né? Isso são algumas funcionalidades dela, não há só uma função, há várias. E aí você vai botando a que você acha. O braço vai servir para empurrar, puxar, carregar objetos, como eu falei também. Isso é você que vai dizer as funções que ele tem, porque tem várias também. E aí as pernas, servem para quê? Nossas pernas servem para sustentar o nosso corpo. Na quarta questão é pessoal, era um desenho seu, né, as características suas. Então essa aí a gente até já passa, tá bom? E lá atrás, lá no nossa prática, que foi pedido para vocês fazerem em casa, em relação ao tamanho das mãos, cada um teria feito em casa com mamãe, papai, irmão, que foi dito, mas como eu imagino que você fez com mamãe, com papai, então geralmente as mãos da mamãe e do papai com certeza serão bem maiores que a sua. Então os questionamentos feitos nessa página também era pessoal, porque era uma observação que você ia fazer baseado no tamanho das mãos das pessoas que fizeram a atividade com você, tá bom? Agora nós vamos lá para a página onde nós vamos falar da convivência com as crianças e idosos, a página 228 do livro de vocês. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês convivem com o vovô, com a vovó, com pessoas mais idosas ou não? Ou vocês só vão de vez em quando ver o vovô, a vovó, ou no dia a dia de vocês estão sempre lá? Tipo, mamãe deixa vocês com o vovô e com a vovó? E aí, como é essa convivência? Se nós estivéssemos em sala de aula, a gente estaria fazendo essa discussão, mas como nós não estamos, né? Vocês mesmo em casa aí, a tia fazendo essa pergunta, vocês vão fazer esses questionamentos para vocês. Então, gente, geralmente a gente fica com o vovô e com a vovó. O que nós temos a aprender com eles? É importante respeitar pessoas mais velhas e principalmente os idosos? Quais são as limitações? Ou não há? Ou não tem essas limitações? A gente pode fazer todo tipo de brincadeira com o vovô e com a vovó? Não tem problema nenhum? Então, fazendo a leitura, aí vocês vão fazer a leitura da página 228, onde ele vai falar sobre essa convivência que há entre as crianças e os idosos. Aqui ele fala que hoje você pode ser um bebê, amanhã, aliás, um bebê, depois você, no caso de você estar sendo uma criança, futuramente vocês vão ser adolescentes, adulto e mas bem futuro mesmo, vocês vão vão ser idosos. Então, assim, quando a gente respeita, a gente também quer ser respeitado. Então, vamos respeitar os idosos eles têm sim suas limitações, mas eles também têm muito a nos ensinar, muito mesmo. Em que sentido, tia? Porque os idosos são pessoas mais experientes, são pessoas que já viveram bem mais que a gente, do que você, que agora que está começando aí a sua vida. Tem várias brincadeiras que a gente pode fazer com o vovô, com a vovó, bem interessante. Ele pode ler um livro para você, você pode brincar ali com algum brinquedinho seu, com o vovô e com a vovó. Vocês podem brincar de escrever também, de pintar. Ou seja, essa convivência ela é muito legal. O vovô é cheio de história para contar, o vovô e a vovó. Quando eu falo vovô e a vovó, gente, não significa dizer que o vovô e a vovó de vocês realmente são bem idosos, não. Porque hoje em dia tem muito vovô e vovó aí bem sarada aí, né? Bem novos. Mas a gente fala do idoso em si, aquelas pessoas que realmente têm certas limitações. Mas, no entanto, eles podem sim desenvolver várias brincadeiras, leituras, enfim. Lá, aí vocês vão fazer essa leitura e responder a página 228, onde ele pergunta... O que você é atualmente? Você é um bebê? Você é uma criança? Ou você já é um adulto? E na página 229, vocês vão responder apenas a segunda, a terceira e a quinta. A segunda você vai completar com essas palavras que estão aí no quadrinho, né? Vocês vão ler, vão observar aí quais são as melhores palavras que encaixam em cada um
Não tem palavras repetidas, tá? Aí você vai encaixando para ver qual é a melhor. E na terceira pergunta, você convive com algum idoso? Aí você só vai responder sim ou não. Se você responder sim, você vai dizer qual é o nome desse idoso, tá bom? Quarta você pula, porque era para a gente comentar com os colegas. Na quinta você vai criar uma atividade que você pode fazer com o idoso. É você que vai criar, tá bom? Aí ele fala aí umas instruções, que você pegue a folha do papel, você vai desenhar a atividade que você pretende realizar com esse idoso, mostra esse desenho para o idoso e aí vocês vão fazer juntas essa atividade, tá bom, meus amores? Ah, tia, mas eu não estou convivendo com o vovô e com a vovó. Ok, não tem problema, já que não podemos estar saindo de casa, não está tendo essa convivência tão próxima, podem fazer até uma videoconferência, né? Fazer uma chamada de vídeo com o vovô, faz essa brincadeira, não precisa estar só junto, pode fazer através dessa interação aí mesmo pela internet, que eu sei que vocês também estão aproveitando bastante esse recurso aí de vocês, que agora mais do que nunca a gente está precisando bastante dele. Pois pronto, na próxima aula nossa, nós vamos fazer a correção dessas atividades, tá bom? E eu espero que vocês realmente estejam acompanhando, meus amores. Fique em casa, um beijo grande e até a próxima aula.